A paz do Senhor, muito bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Hoje é dia 20 de agosto de 2021, estamos seguindo firmes e fortes na nossa leitura, graças a Deus. Gente, que bom ter vocês aqui. Lembre sempre, de convidar alguém para fazer a leitura com você, é muito importante. Eu não sei se essa semana você convidou, mas olha, se esforce. Compartilhe, porque vale a pena. A Bíblia ela é a palavra de Deus e ela tem a resposta para todos nós. Graças a Deus pela palavra dele. E lembra também de deixar o seu like, seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva, engaje-se, venha fazer parte da nossa disciplina espiritual, porque é necessário todos os dias buscarmos a Deus e estarmos na presença do Senhor. Amém? Bem, gente, hoje é dia 20 de agosto, como eu disse, e nós vamos ler os seguintes textos. Ester, capítulo 8, versículo 1. Vamos continuar essa história linda. Lembra que o que aconteceu na leitura de ontem? Pois é, mistério, Mistério. E nós vamos ler até capítulo 10, versículo 3. Então, 8, 1 até 10, 3. Depois nós vamos 1 Coríntios 12, 27 até 1 Coríntios 13, 13, de 12, 27 a 13, 13. Depois nós vamos ler o Salmo de número 37, versículo 1 até o versículo 11. E depois fecharemos com Provérbios, capítulo 21, versículos 23 e 24. Vamos ler aquela que é poderosa, vamos ler a palavra de Deus e que o Senhor fale ao nosso coração em nome de Jesus. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes entregou à rainha Ester os bens de Amã, inimigo dos judeus. Então Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Ester havia contado ao rei que ele era seu parente. O rei tirou do dedo o anel com o selo real que ele havia tomado de volta de Amã e o entregou a Mardoqueu. Assim, Ester nomeou Mardoqueu administrador dos bens de Amã. Lembra que esse Amã tentou fazer um plano para matar todos os judeus. Mas Deus reverteu esse plano e Amã, que seria o assassino de Mardoqueu e de todo o povo de Israel, queria matar Mardoqueu enforcado, acabou ele sendo morto enforcado e Mardoqueu então vai para o seu lugar. Há aqui uma inversão de papéis, O derrotado e esquecido passa a ser o vitorioso, porque ele era fiel a Deus. Está vendo como vale a pena você se manter fiel ao Senhor? Deus está de olho em tudo, Graças a Deus. Versículo 3. Então Ester voltou a apresentar-se ao rei e, caindo a seus pés, suplicou com lágrimas que ele cancelasse o plano perverso de Amã, o agagita, contra os judeus. Mais uma vez, o rei estendeu o cetro de ouro para Ester. Ela se levantou e ficou em pé diante dele. Disse ela: se parecer bem ao rei, se conto com seu favor, se o rei considerar correto e se tenho agradado, que seja publicado um decreto anulando as ordens de Amã, filho de Amedata, o agagita, para aniquilar os judeus em todas as províncias do rei. Pois como eu suportaria ver o meu povo passar por tal calamidade? Acaso poderia assistir à destruição de minha família? O rei Xerxes disse à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: entreguei a Ester os bens de Amã, e ele foi enforcado porque tentou destruir os judeus. Agora, enviem aos judeus um decreto em nome do rei, dizendo o que vocês acharem melhor, e selem-no com o anel real do rei. Lembrem-se, porém, de que o que já foi escrito em nome do rei e selado com o seu anel não pode ser revogado. Assim, no dia 25 de junho,
Os secretários do rei foram convocados e um decreto foi redigido exatamente da forma como Mardoqueu ditou. O decreto foi enviado aos judeus, aos mais altos oficiais do rei, aos governadores e aos nobres de todas as 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. As ordens foram redigidas na escrita e na língua de cada povo do império, incluindo as dos judeus. Mardoqueu escreveu o decreto em nome do rei Xerxes e selou com o anel do rei. Enviou as cartas por mensageiros montados em cavalos velozes, criados nas estrebarias do rei. O decreto do rei concedia aos judeus de todas as cidades autoridade para se reunirem e defenderem a própria vida. Permitia que destruíssem, matassem e aniquilassem qualquer exército de qualquer nacionalidade ou província que os atacasse ou a seus filhos e esposas. Também permitiam que tomasse os bens de seus inimigos. A data marcada para que isso acontecesse em todas as províncias do rei Xerxes era 7 de março do ano seguinte. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e proclamada a todos os povos, a fim de que os judeus estivessem preparados para se vingar de seus inimigos na data marcada. Por ordem do rei, os mensageiros saíram a toda pressa, montados em cavalos velozes, criados nas estrebarias do rei. O decreto também foi proclamado na fortaleza de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei, vestido com trajes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e tecido vermelho, e o povo de Suzã comemorou alegremente o novo decreto. Os judeus se encheram de felicidade e alegria e foram honrados em toda parte. Em cada província e cidade, em cada lugar aonde o decreto do rei chegava, os judeus se alegravam muito e comemoravam com os grandes banquetes, festas e feriados. Muitos que pertenciam a outros povos do império se tornaram judeus, porque temiam que os judeus pudessem fazer com eles. Assim, capítulo 9, versículo 1, no dia 7 de março, os 2 decretos entraram em vigor. Só um detalhe, você viu que o primeiro decreto do rei ordenava que os judeus fossem mortos. Como não se podia revogar um decreto, emitiu-se um novo decreto para que o povo de Israel, o povo judeu, pudesse se defender, inclusive matar os inimigos e tomar os seus bens e etc, né? Então, veja só. Capítulo 9, versículo 1. Assim, no dia 7 de março, os 2 decretos do rei entraram em vigor. Nesse dia, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los. Mas aconteceu ao contrário. Os judeus dominaram seus inimigos. Reuniram-se em suas cidades em todas as províncias do rei Xerxes para atacar qualquer um que procurasse lhes fazer mal. Ninguém conseguiu resistir-lhes, pois todos tinham muito medo deles. E todos os nobres das províncias, os mais altos oficiais, os governadores e os oficiais do rei ajudaram os judeus, pois temiam Mardoqueu. Ele havia sido promovido no palácio do rei e, à medida que se tornava mais poderoso, sua fama se espalhava por todas as províncias. Portanto, na data marcada, os judeus feriram seus inimigos à espada. Mataram e aniquilaram seus inimigos e fizeram o que queriam com eles ou com aqueles que os odiavam. Só na fortaleza de Suzã,
os judeus atacaram e mataram 500 homens. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, inimigos dos judeus. No entanto, não tomaram nenhum despojo. Versículo 11. Naquele mesmo dia, quando o rei foi informado do número de pessoas mortas na fortaleza de Suzã, mandou chamar a rainha Ester e disse: só na fortaleza de Suzã os judeus mataram 500 homens, além dos filhos de Amã. Se fizeram isso aqui, o que terão feito nas províncias? E agora, o que mais deseja? Seu pedido será atendido. Diga-me e será feito. Ela respondeu: se parecer bem ao rei, dê permissão aos judeus de Suzã, para que façam novamente amanhã o mesmo que fizeram hoje, e que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. O rei concordou e publicou o decreto em Suzã, e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Então, no dia 8 de março, os judeus de Suzã se reuniram e mataram 300 homens. Mais uma vez, porém, não tomaram nenhum despojo. Enquanto isso, os outros judeus em todas as províncias do rei haviam se reunido para defender a própria vida. Livraram-se de seus inimigos ao matar 75.000 dos que odiavam os judeus. No entanto, não tomaram nenhum despojo. Isso foi feito em todas as províncias no dia 7 e no dia 8. Descansaram e comemoraram sua vitória como um dia de festa e de alegria. Os judeus de Suzã mataram seus inimigos nos dias 7 e 8 de março e no dia 9, fazendo dele um dia de festa e de alegria. Descansaram. Por isso, os judeus que vivem em povoados nas regiões rurais celebram a festa anual nesse dia determinado, a data em que se alegram e festejam e presenteiam uns aos outros com alimentos. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas aos judeus em todas as províncias do rei Xerxes, tanto aos de perto como aos de longe, instruindo-os a celebrar uma festa anual nesses 2 dias. Ordenou que celebrassem com festas e alegria, presenteando uns aos outros com alimento e distribuindo presentes aos pobres. Assim, recordariam a ocasião em que os judeus se livraram de seus inimigos e em que sua tristeza foi transformada em alegria e seu lamento em dia de festa. Os judeus aceitaram a orientação de Mardoqueu e adotaram esse costume anual. Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo dos judeus, haviam tramado destruí-los numa data determinada pelo lançamento de sortes chamadas Purim. Mas quando Ester foi à presença do rei, ele publicou um decreto que fez o plano perverso de Amã se voltar contra ele, e Amã e seus filhos foram pendurados numa forca. Por isso, essa comemoração se chama Purim, palavras que se usava antigamente para lançar sortes. Assim, por causa da carta de Mardoqueu e daquilo que lhes havia acontecido, os judeus em todo o reino concordaram em dar início a essa tradição e transmiti-la a seus descendentes e a todos que se tornassem judeus. Declararam que não deixariam de celebrar anualmente esses 2 dias na data determinada. Esses dias seriam lembrados e comemorados de geração em geração por todas as famílias, em todas as províncias e cidades do império.
A festa de Purim jamais deixaria de ser celebrada pelos judeus, nem a lembrança do que havia acontecido se apagaria entre seus descendentes. Então, a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram outra carta com toda a autoridade para confirmar a carta de Mardoqueu e estabelecer a festa de Purim. Enviaram cartas a todos os judeus das 127 províncias do império de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança. Essas cartas estabeleciam a festa de Purim, uma celebração anual. Esses dias, na data determinada, conforme decretado tanto pelo judeu Mardoqueu como pela rainha Ester. O povo resolveu celebrar essa festa, assim como haviam estabelecido para si e seus descendentes os tempos de jejum e de lamentação. Assim, o decreto de Ester confirmou as orientações para a festa de Purim, e tudo foi escrito nos registros. Capítulo 10, versículo 1. O rei Xerxes impôs tributos a todo o seu império, incluindo as distantes regiões do litoral. Suas grandes realizações e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei havia promovido, estão registrados no livro da história dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu ocupou o cargo mais alto do reino, abaixo apenas do próprio rei Xerxes. Era muito importante entre os judeus, que o tinham em alta consideração, pois ele continuou a trabalhar para o bem de seu povo e a buscar o bem-estar de todos os seus descendentes. Linda história, né? Como Deus reverte situações caóticas, difíceis, em vitória para aqueles que confiam nele. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, vamos ler esse texto? Vá lá para o Novo Testamento agora, 1 Coríntios 12, 27. Juntos, 12, 27. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, os que fazem milagres, os que têm o dom de cura, os que ajudam outros, os que têm o dom de liderança, os que falam em diferentes línguas. Somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagres? Todos temos o dom de cura? Todos temos a capacidade de falar em línguas diferentes? Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito? Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanha, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres, e até entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia
Profecia e línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas, quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Olha só que lindo, hein? Vamos agora para o Salmo de número 37. 37, versículo 1. Volta lá no Antigo Testamento, Salmo 37, 1. Não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois, como o capim, logo secarão, e como a grama verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos de seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. Tornará sua inocência radiante como o amanhecer, e a justiça de sua causa como o sol do meio-dia. Aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos. Deixe a ira de lado. Não se enfureça, não perca a calma, isso só lhe trará prejuízo, pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Em breve, o perverso desaparecerá, ainda que o procure, não o encontrará. Os humildes possuirão a terra e viverão em paz e prosperidade. Lindo, né? Vamos agora a Provérbios, capítulo 21, versículos 23 e 24. 21, 23, capítulo 21 de Provérbios, versículo 23. Cuide da língua e fique de boca fechada, e você não se meterá em apuros. O zombador é orgulhoso e convencido, e age com extrema arrogância. Gente, esta é a palavra do Senhor para hoje, e que ela possa ter falado ao seu coração, em nome de Jesus, e que você tenha um excelente dia, que Deus te abençoe.